Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, o canal chegou ao vídeo de número 400, né? Mais de 400 vídeos, já passou de 400 vídeos por sinal. No último mês, 125 pessoas se inscreveram. O canal deu um boom assim, cresceu de uma forma. Muito também por conta do mini curso sobre a perspectiva crítica que o Jung tem em relação ao comunismo. Isso atraiu muitos olhares, assim. Foi o primeiro grande debate sobre o assunto no YouTube. Depois eu procurei, não há nada relativo a isto. E foi um debate honesto, sincero, franco, como a gente sempre faz em todos esses vídeos. Esse canal ficou mais de um ano parado. Se não tivesse ficado mais de um ano parado, hoje a gente teria no mínimo 500 vídeos. 500, 550, quase 600 vídeos aqui no canal. Por isso que é importante que vocês engajem, porque quanto mais vocês engajarem, mais existe a possibilidade da continuação e do crescimento do canal. E há várias formas de engajar, né? Por exemplo, dar um like é uma forma de engajar. Comentar é uma forma de engajar. Se você não tem nada para comentar, você escreve assim: vamos estudar Jung. Pronto, engajou. Vamos estudar Jung. Ou então você escreve na sua rede social: vamos estudar Jung. Nem precisa indicar o canal na sua rede social. Basta você escrever: vamos estudar Jung. Recado está dado. Quem quiser ir atrás disso, vai. Né? Você não precisa dizer: olha, se inscreva no canal do. Não, não, é só você escrever: vamos estudar Jung. Que, por exemplo, se várias pessoas começarem a escrever nas suas redes sociais: vamos estudar Jung, vamos estudar Jung, vamos estudar Jung, vamos estudar Jung, as pessoas vão perguntar: que movimento é esse? O que é isso? Por que as pessoas estão escrevendo isso? Isso vai gerar curiosidade e pode ser que algumas pessoas despertem para esse chamado e no meio disso tudo existe o meu canal e existe o canal de outras pessoas também, né? Então, assim, se você escrever na sua rede social vamos estudar Jung, você está engajando não apenas o meu canal, como você está engajando canais de outros junguianos, certo? E nem precisa, repito, nem precisa ficar indicando meu canal assim. Basta você escrever vamos estudar Jung nas redes sociais. Isso é uma forma de engajar o canal também, né? De engajar o tema, e dentro desse tema, meu canal é uma possibilidade, né, de ser encontrado. E o que mais engaja o canal, que o algoritmo começa a mandar o vídeo para mais pessoas, é você compartilhar. O que é compartilhar? É você pegar o vídeo de um canal e postar em outra rede social, né? E escrever apenas vamos estudar Jung. Sem necessariamente você se sentir na obrigação de divulgar o meu canal em específico. Você pode compartilhar canais também de outros Jungianos. E o Vamos Estudar Jung termina representando uma espécie de movimento em que vários Jungianos, inclusive você mesmo, pode se incluir e criar, a partir da psicologia do Jung, a sua própria terapêutica, ou a sua própria clínica, ou o seu próprio estudo, né? Ou seja, isso é uma ideia que eu tive quando eu resolvi chamar o canal de Vamos Estudar Jung. Você vê que o canal não tem meu nome, né? Poucas pessoas sabem o meu nome, por sinal. Muitas pessoas perguntam o meu nome, porque as pessoas não sabem nem sequer o meu nome, porque o nome do canal carrega um verbo do imperativo, um verbo do infinitivo e o nome de Jung. Tá? Então, é bem isso. O minicurso que eu vou lançar agora, que nesse momento está sendo lançado, é o minicurso sobre o livro vermelho de Jung e a imaginação ativa, certo? Eu lembro que este minicurso é um minicurso comemorativo pelo fato de nós passarmos de 400 vídeos aqui no canal. É um minicurso bastante especial. E eu lembro que há uns 3 anos ou mais, no mínimo 3 anos ou 4 anos, 3, 4 anos, não havia quase nada aqui no YouTube sobre imaginação ativa.
né? E aí eu resolvi fazer um mini curso sobre imaginação ativa. Esse mini curso está na playlist chamado Imaginação Ativa. É uma playlist inteira com o mini curso, inclusive, sobre como fazer imaginação ativa. Imaginação ativa, o que é e como se faz. É o nome do mini curso. E depois de que eu fiz esse mini curso, que foi muito acessado, até hoje as pessoas acessam, muitos outros canais começaram a fazer vídeos com imaginação ativa ou sobre imaginação ativa. E eu sinto que eu dei a minha contribuição ao tema. E aí vocês entendem o que significa vamos estudar Jung. Porque não sou eu, entende? São várias pessoas que vão estudando Jung, que vão falando de Jung, e isso meio que vai criando um movimento, e as pessoas vão se interessando, e Jung vai transformando as pessoas. A psicologia do Jung vai crescendo e transformando as pessoas. E eu fico feliz, né, que depois que eu fiz esse mini curso, começou-se a falar mais de imaginação ativa aqui no YouTube. Por que eu estou falando isso? Porque desde esse tempo para cá, eu não fiz mais nenhum vídeo sobre imaginação ativa no canal. Eu poderia ter utilizado esse tema de imaginação ativa e fazer vários vídeos como uma forma de ficar crescendo o canal em cima de um tema que de repente virou uma moda. Mas justamente por ter virado moda, que nesse caso eu resolvi silenciar. Porque se tem outras pessoas falando, talvez eu não precise falar e eu possa falar também de outros assuntos. E aí, gente, foram 3 anos, quase 4 anos, eu acho que 4 anos, se eu for olhar bem, sem fazer vídeos sobre imaginação ativa aqui no canal, embora esses vídeos de imaginação ativa sejam muito procurados. Então, pela primeira vez, depois de 3, 4 anos, eu vou fazer um mini curso sobre imaginação ativa. Porque o mini curso se chama O Livro Vermelho de Jung e a Imaginação Ativa. Tá? Ou seja, o livro vermelho do Jung enquanto um trabalho de imaginação ativa do próprio Jung. O livro vermelho, que é um livro bastante compreendido, certo? Eu lembro que quando o livro vermelho foi lançado, o que aconteceu? Houve uma expectativa enorme e o livro foi colocado no mercado. Primeiro, é um livro muito pesado, pesado de você carregar, pesado de você andar com ele. Você não consegue andar com o livro vermelho, então geralmente ele fica num canto assim. Dificílimo de ler, não só por conta, é Jung, certo? Mas é porque quando o livro foi publicado com a letra bem miudinha, que você tem que ler com uma lupa, fonte tamanho 8, né? E aí não tem dificuldade de ler porque é muito pequena a letra. Ler com uma lupa, né? E aí a editora Voz fez uma estratégia mercadológica, né? Olha, já que as pessoas estão com dificuldade de ler o livro vermelho, porque as pessoas ficam fascinadas com, tem a letrinha do Jung, a caligrafia dele em gótico alemão, sim, mas as pessoas têm dificuldade de ler, porque o texto ficou muito pequeno. A Voz lançou esse livro aqui, ó, que é só o texto, né? Então tem o livro vermelho com as imagens, e o livro vermelho, uma edição mais usual, né, que você pode carregar, é idêntico, né? Só que aqui escrito assim, edição sem ilustrações, o que também frustrou as pessoas. Então existe uma certa frustração em relação ao livro vermelho e uma certa compreensão. Pelo menos dá para ler o texto aqui, que não tem imagens, e as imagens a gente vê no próprio livro vermelho, né? Eu percebi essa frustração das pessoas e eu percebi também que uma coisa que me chamou a atenção, né? Foi que o livro vermelho, as imagens são enormes e as letras são bem pequenininhas. Aí eu pensei, bom, isso aí é o fundamento da clínica do Jung. Por quê? Porque a imagem sempre precisa ser maior do que as nossas palavras, porque senão a imagem não entra no campo simbólico, porque o símbolo é justamente aquilo que a gente não consegue dizer em palavras, é o indizível de maneira insuperável. Tá? Então, isso sugere o seguinte, que no trabalho com as imagens na clínica do Jung, as imagens são soberanas, né? E qualquer tentativa de formulação, de escrever
e de registro. Lógico, é necessário registrar, porque a experiência que não é registrada se perde. É sempre algo posterior à eclosão, à manifestação do inconsciente. Tá? O Sonu Shanazani tem um texto brilhante, brilhante. Eu já li várias vezes, já apresentei vários seminários, palestras, utilizando esse texto aqui. É uma das minhas bases, inclusive, que eu usei para eu mesmo entender a imaginação ativa. E o Shanazani, ele é um entusiasta da imaginação ativa, inclusive, certo? O Sonu Shanazani chegou a dizer que se toda a obra do Jung fosse destruída e sobrasse apenas o livro vermelho, nós poderíamos reconstituir a obra do Jung. Tá? Eu penso o seguinte, que na escola a gente estuda as rochas, né? Assim, rocha metamórfica, rocha magmática, né? O granito, que é uma rocha magmática intrusiva, o basalto, que é uma rocha magmática extrusiva, as rochas sedimentares, né? A gente estuda isso, né? Mas quando a gente vai estudar o vulcão, a erupção não são as pedras é aquilo que é expelida pelo vulcão. As pedras seriam as palavras, seriam os conceitos. Mas o que importa é a erupção, é o vulcão, é a extrusão. Tá? E o livro vermelho é essa extrusão, que por destilação, por sublimação, vai gerar uma série de conceitos na clínica do Jung, né? De persona, de self, de ânima, né? De entendimentos, sempre todas as palavras, os conceitos, os nomes, o nominalismo do Jung, sempre a partir de uma experiência real, fundante, que o livro vermelho se torna uma espécie de símbolo de centro da grande experiência que Jung teve com a psique e da sua comunicação por meio da sua obra. O livro vermelho, de algum modo, está sendo rediscutido agora por conta da expectativa da publicação do livro O Catafalque de Peter Kingsley. Tá? E vocês podem ter certeza do seguinte, que como esse canal aqui foi o primeiro canal do YouTube a ministrar um seminário sobre os livros negros, eu faço essa promessa com vocês. Esse canal aqui vai ser o primeiro canal do YouTube a ministrar um seminário sobre catafalque também, certo? Pode aguardar, porque eu vou fazer. Tá? E o catafalque dá um passo a mais no que diz respeito também à interpretação mística e gnóstica da obra do Jung, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, começar a conversar um pouco sobre isso nesse livro vermelho. Então, o que, é que eu gostaria que vocês vissem nesse mini curso? O que são as imagens do Jung, alguns aspectos da dramaturgia do livro vermelho, as principais personagens arquetípicas, como o profeta Elias, Filemon, né? Salomé, e como o reconhecimento desses padrões arquetípicos ocorre na obra do Jung e qual a importância dessas imagens arquetípicas para o trabalho com a clínica junguiana. Eu vou voltar a falar da imaginação ativa, sobre como funciona o método da imaginação ativa, como você pode praticar a imaginação ativa, se bem que eu vou falar rapidamente por quê, porque aqui no canal existe um mini curso inteiro sobre como você pode praticar a imaginação ativa. Imaginação ativa, o que é e como se faz. E vou explorar esse aspecto artístico e da obra do Jung e também o aspecto epistemológico da obra do Jung, né, do livro vermelho. Então eu gostaria que fosse algo assim, a epistemologia e a prática clínica a partir do livro vermelho e o sentido terapêutico do trabalho com as imagens do livro vermelho de Jung. Tá? Então hoje é sexta-feira à noite, eu vou fazer os vídeos da aula na próxima semana, certo? Então é isso, pessoal. Divulguem esse mini curso, porque o livro vermelho está de volta, né, ao centro dos debates junguianos, e eu gostaria de, junto com vocês, realizar uma contribuição, né, ao debate, o estudo do livro vermelho.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.